The Last of Us episódio 3 é incrível. É a primeira vez que a série respira de verdade, né, e anda com as próprias pernas. Não que isso fosse obrigatório, eu acho que os episódios 1 e 2 funcionam muito bem seguindo o material original mais de perto, mas aqui a gente vê os showrunners se desprenderem completamente do material e criarem algo quase do zero. E o que era uma história de desentendimento, né, e paranoia vira um conto romântico levemente trágico, mas também feliz, né? E a gente vai discutir isso em detalhes. Então já fica o aviso, spoilers desse terceiro episódio e também do que acontece nesse trecho do jogo que foca especificamente no Bill e no Frank. No jogo, o Frank vai embora depois de se infectar, né? E assim o Joe e a Ellie encontram o Bill naquele papel mais estereotipado, né? De maluco solitário, desconfiado de todo mundo. Mas aqui não, e o resultado é um episódio surpreendente e muito bonito que finalmente faz a pergunta clichê, mas também inevitável, né? Pelo que essas pessoas sobrevivem? E o episódio responde isso mudando completamente o jogo para melhor. Mas vamos lá pro começo com o Joe empilhando pedras e tentando assimilar que a Tess se foi. E tá aquele climão entre ele e a Ellie, né, que finalmente bota pra fora e diz que não é responsável pela morte da Tess, sendo que ela diz isso, né, porque ela sente sim que ela é responsável. Então ela precisa que o Joe reconheça que ela não tem culpa para que ela se autorize a sentir que não tem culpa. Estamos lidando com adolescente aqui, né, emoções pra tudo que é lado. E essa troca rápida entre eles até funciona, né, logo eles estão caminhando de novo e ela fica tagarelando para descobrir mais sobre o dia em que tudo deu errado, lá no começo da infecção, numa cena que poderia ser expositiva, né? A gente já sabe de tudo isso, mas a função da cena é começar a criar uma abertura entre o Joe e a Ellie, né? Já que ela tá transferindo pro Joe um pouco da admiração que ela tinha pela Tess. Nesse começo a gente também tem uma confirmação da sede de sangue da Ellie, né? Da sua tendência para violência, com ela constantemente pedindo uma arma pro Joe e também matando o infectado com a sua faca, de um jeito quase experimental, né? Para ver o que ela sentiria, e ela não sente nada. Bom, daí eles encontram corpos jogados numa vala e o episódio faz uma transição para um flashback que eu achei brilhante. Porque eu achei que a gente fosse ver um flashback chato, né, e meio redundante, mas a cena subverte nossas expectativas, já que o flashback se torna um episódio inteiro, né, e apresenta finalmente o personagem do Bill. E a montagem com ele fazendo a festa sozinho na cidadezinha, né, abastecendo a sua casa com suprimentos e vivendo o sonho de todo cara que torce pelo fim da civilização. Aliás, destaque para as Trapalhadas do Faustão do Apocalipse, né, o programa de TV favorito que o Bill assiste enquanto come. Até que ele pega mais do que só um infectado, né? Quando ele finalmente conhece o Frank. E é muito legal como eles vão se sondando, né? Lentamente baixando a guarda e percebendo que pode haver algo a mais nessa vida. Só que desde esse momento já fica muito claro a postura diferente de cada um deles, né? O Frank tá radiante de felicidade, enquanto o Bill tá apavorado porque ele começa a ver que algo pode quebrar a estabilidade da sua vida super segura, né? E mesmo com medo, ele desesperadamente quer quebrar essa estabilidade, né? Ele precisa quebrar. A cena do Frank passando a mão no móvel e limpando o pó é justamente ele percebendo que talvez ele tenha um lugar ali, né? Que ele pode fazer algo que o Bill não faz. E tudo isso se consolida no momento em que eles se entregam um pro outro, na cena do piano, que usa pela primeira vez de duas nesse episódio a música Long Long Time, que antecipa o que vai acontecer com eles, né? Já que a letra diz: eu sei que eu vou te amar por muito, muito tempo. Bom, entre cenas dos dois vivendo junto, existe um subtexto bem interessante trabalhado, que é o da saúde psicológica, né? Que está presente no desejo do Frank de convidar amigos para um almoço civilizado, e esses amigos são, claro, né, o Joe e a Tess. Aliás, muito bom ver a Anna Torv de volta. Com direito ao Joe sendo Joe, né, e mandando o Bill tirar a arma da frente da sua cara ali. Clássico. Mas o ponto desse encontro é, o Frank quer amar pra fora, né? O seu jeito de ser precisa transbordar e tentar mudar o mundo, né? Por mais sombrio que o mundo seja. Já o Bill quer se fechar de tudo e só proteger o Frank do mundo. E esses dois tipos de amor são necessários nesse universo, mas eles entram em conflito um com o outro, né? Eles nunca vão poder existir juntos, pelo menos não pra sempre. Ou pelo menos é isso que a série quer que a gente pense nesse momento. Parêntese aqui pra cena onde o Frank diz que conseguiu morangos trocando por uma arma, né? E o Bill pergunta quase bravo, né? Qual arma você trocou? Aí ele fala, não, relaxa, foi uma pequenininha. E o Bill fica de boa, cara. Bom demais.
Aliás, eu adoro como o episódio continua pegando a gente de surpresa. Tipo, os saqueadores invadem o condomínio deles, né, e o Bill toma um tiro e fica bem zoado. Aí o episódio salta no tempo e é o Frank que tá mal, graças a um câncer que já era incurável antes do fim do mundo, né, e continua incurável depois. Com isso a gente vê uma montagem muito sensível, cara, muito tocante com o último dia do Frank, né, já que ele decide ser colocado para dormir antes de definhar pela doença. E mais uma vez o roteiro muda completamente o que acontece no jogo, né, e o Bill decide ir embora também junto com o Frank, né, porque o seu propósito estava acabando ali. Não sem antes deixar uma carta tocante e muito divertida pro Joe, né, divertida no sentido que a Bella Ramsey lendo essa carta e interpretando as risadinhas do Bill ali ficou muito legal. Mas repara no olho do Joe quando a Ellie lê o trecho sobre a resolução do Bill de que o importante é ter alguém que você salve. E o Joe dá aquela olhadinha ali pra Ellie, né, que diz muito sem dizer nada. Aliás, que detalhe simples, mas também perfeito, né, para evocar o quanto a Ellie não faz ideia de como era o mundo. Aquele momento onde o Joe precisa colocar o cinto do carro nela e ele até demora um pouco para perceber por que ela não tinha feito isso antes. Cara, narrativa visual pura. Com isso a gente tem um final para a história do Frank e do Bill que é um final feliz, né, porque ambos cumpriram seu propósito e chegaram no fim da vida ao mesmo tempo. Coisa que não acontece com frequência nesse universo. E o plano que encerra esse episódio é belíssimo, porque ele enquadra a janela do quarto deles, observando o Joe indo embora com a Ellie, quase como se fossem o próprio Bill e o Frank abençoando sua partida. E aí entra pela segunda vez a música Long Long Time, né, que de novo antecipa dessa vez o que vai ser dessa nova relação que começa a se formar, né, com as palavras "eu acho que eu vou te amar por muito, muito tempo", e causando muito, muito problema. Eu acho que a conclusão desse episódio é a seguinte: viver sozinho é viver sem medo, né, nada pode acontecer que você já não esteja preparado. Enquanto viver acompanhado é ser feliz, né, mas também ser eternamente assombrado pela possibilidade de perder a pessoa que você ama. E essa é a barganha que o Joe vai ter que fazer para sair da sua frieza emocional autoimposta, né, depois de perder a Sarah. E nesse episódio ele começa a pensar nisso, né, ele começa a cogitar se abrir de novo. Mas é aquela coisa, né, amar é saber que você pode falhar, saber que você vai falhar. E o Joe já sabe disso, né, ele já falhou em proteger a Tess, mas ele ainda pode proteger a Ellie, né, porque é aquela coisa, amar é uma coisa inevitável, né, ainda mais num mundo tão desesperado por fiapos de esperança como o mundo de The Last of Us. Mas diz aí nos comentários o que você achou desse belíssimo terceiro episódio de The Last of Us. Semana que vem a gente volta para comentar a série, e se quiser assistir outro vídeo eu vou deixar ele aqui.